Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos seus inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença, todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando a seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura, que está no livro de Samuel, mostra uma grande promessa de Deus que foi feita a Davi, o seu servo. E no Evangelho, nesse cântico de Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, repleto do Espírito, confirma essa promessa que foi feita lá a Davi. O rei Davi, na primeira leitura, como foi proclamado aqui, ele estava impaciente, inconformado ali, pois ele estava morando num palácio cheio de riquezas, e ele olhava para a tenda onde estava a Arca da Aliança. E ele, incomodado, dizia: eu não posso estar morando em um palácio como esse, enquanto a presença de Deus ali, que está na Arca da Aliança, ela está dentro de uma tenda. Eu preciso construir uma casa para Deus. E daí ele chama o profeta Natã. Lembre-se, Deus naquele tempo falava pelos profetas. E os reis, eles sempre buscavam o profeta que era suscitado naquela época para estar sempre presente, para ele escutar o que é que Deus estava mandando fazer, como ele devia governar. E ele chama Natã e diz da sua inquietação que ele quer construir uma casa para Deus, um templo, uma morada para Deus, bem maior do que a dele, a que ele estava morando. E Natã, primeiramente sem consultar a Deus, ele diz: pode fazer o que está no seu coração, pois o Senhor está contigo. Veja, Davi estava vivendo coerentemente com Deus. E quando nós estamos vivendo em Deus coerentemente, aquilo que nós fazemos de coerência, fazemos de acordo com os planos de Deus, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar quando nós estamos nele. Os nossos projetos e sonhos, quando eles não vão nos tirar da presença de Deus, Deus abençoa e Deus faz frutificar. Mas naquele momento Natã disse sem consultar a Deus. E por isso, na mesma noite ali, Deus fala para Natã e diz: fala para Davi que não será ele que construirá a minha casa. Eu suscitarei dele um filho, Salomão, depois, e ele me construirá uma casa em honra, mas toda a descendência de Davi, ela será abençoada, será para sempre. Toda a sua descendência, o meu amor por Davi, por ele ser fiel a mim, e toda a sua descendência, ela será para sempre.
E daí Natã vai e fala para Davi, e Davi acolhe toda aquela vontade de Deus. E no salmo de hoje é o próprio Davi que compõe esse cântico, e ele mesmo fala: "O Senhor, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei a vossa verdade, porque tu dissestes, o amor é garantido para sempre." Veja, aqui Davi está cantando, que era um cântico. Davi compôs esse cântico, inspirado pelo que Deus falou para ele pelo profeta Natã. Ele diz: "Eu cantarei eternamente o vosso amor, porque tu disseste pela boca de Natã, do profeta, que o seu amor seria para sempre na minha descendência." E Davi vai cantando: "Para sempre no meu trono firmará a tua linhagem. De geração em geração será garantido o teu reinado." O reinado de Deus por meio do reinado dele. Depois viria o filho que Deus prometeu, Salomão. E veja, Davi se alegrou pela promessa de Deus que viria um filho seu, que o sucederia no seu trono, continuaria servindo a Deus, o amor de Deus seria grandioso naquele reinado, e Davi se alegrou, fez um salmo cantando as alegrias de tudo isso. Mas ele nem imaginava que era muito mais do que o filho ali da promessa. Era muito mais. Viria o Filho de Deus, o Messias, nasceria da sua linhagem. Ele nem imaginava, se ele soubesse o canto, faria vários outros salmos, cantando e louvando, porque o Messias viria da sua linhagem. Esse amor que era garantido para sempre, quando Deus fala por meio do profeta Natã, era muito mais do que o filho da promessa de Davi. Era porque o Cristo, o Deus feito homem, viria habitar na terra, encarnando-se, fazendo-se homem, que nós celebraremos nessa vigília à noite, amanhã no Natal. Mas era a promessa de que o Filho de Deus viria da sua linhagem. No Evangelho, Zacarias, inspirado, repleto pelo Espírito Santo, ele confirma isso. E veja bem, Zacarias, nesse cântico, a gente vê que é inspirado pelo Espírito Santo, porque ao mesmo tempo, veja, no início: "Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi." Veja, Jesus ainda não tinha nascido. Aqui ele estava cantando pelo nascimento do seu filho, João Batista. Inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que Deus visitou e redimiu o seu povo. Visitou e redimiu. Jesus nem tinha nascido. E ele já estava ali profetizando que Jesus nasceria, o Filho de Deus, que viria para redimir. E viria da linhagem de quem? De Davi, o seu servo. Como tinha prometido, e daí Zacarias vai falando, usando as Escrituras. Claro, inspirado ali, o Espírito Santo inspirando. E ele vai dizendo: como tinha prometido pelos profetas, pela boca dos profetas, que viria para salvar de todos os inimigos, não somente dos inimigos do povo de Israel, mas do próprio inimigo de Deus, que era o demônio. O Cristo veio para nos salvar do pecado. O Cristo veio para nos redimir, principalmente do inimigo que quer a nossa destruição. Ele usou de misericórdia para os nossos pais. E aí ele recorda da aliança feita com Abraão. Inspirado pelo Espírito Santo, ele vai cantando esse cântico. E daí, mais adiante, ele fala para o seu filho que está ali pequenino, acabava de nascer, João Batista. E ele disse: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando a seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Claro que por ele mesmo ele não saberia tudo isso que ele, ali inspirado pelo Espírito, está falando. É o próprio Espírito falando, profetizando, usando ele como um profeta. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol nascente do alto nos veio visitar,
para iluminar os que jazem nas trevas, nas sombras da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. O sol nascente veio visitar. Daqui a pouco, nós colocaremos ali o menino Jesus na manjedoura, celebrando o nascimento do sol nascente que veio nos visitar para com a sua luz, extinguir toda a treva que existe na humanidade. Lembre-se, o Cristo veio, nasceu pequenino ali, mas todo esse mistério que nós celebraremos agora no Natal, ele se finda na cruz e na ressurreição. É todo um mistério de salvação que nasce, depois ele cresce, sua vida pública, morre na cruz, ressuscita, abre as portas do céu, manda o Espírito Santo para nos preparar, porque ele virá um dia. É por isso que nós celebramos essa espera no tempo do Advento, essa missa que encerra o tempo do Advento. Nós não estávamos apenas na espera do menino que nasce, do Cristo que nasce no Natal, mas nós estamos aguardando a espera dele que virá uma segunda e definitiva vez. Veja bem, lá na primeira leitura fala Davi querendo construir o templo. Esse templo ele foi construído pelo rei Salomão, seu filho, e depois ele foi destruído pelo rei Nabucodonosor em 586, quando o rei invadiu ali Jerusalém, Judá, e levou o povo exilado para a Babilônia. E o templo foi destruído depois foi reconstruído com a ajuda do rei Herodes, no ano 19 a.C., e no ano 70 depois de Cristo, esse mesmo templo ele é destruído pelo imperador Tito. Veja bem, quando Deus fala de construir uma casa na terra para ele, e quando ele fala lá pelo profeta Natã que iria construir uma casa, era muito mais do que o templo de Salomão, que foi construído, que foi destruído, reconstruído, e não existe mais. Só existe o Muro das Lamentações, que foi a única parte do templo que ainda está de pé, lá em Jerusalém. Quando ele falava desse templo que ele queria construir na terra, primeiramente, o templo que ele queria construir é o seu Filho Jesus encarnado. O Deus que habita em meio a nós por meio do seu Filho Jesus. O primeiro templo era esse, o Cristo. Claro, esse templo aqui é dedicado a Deus, para adoração a Deus. Mas mais do que isso, Deus quer preparar outros templos que somos nós. Deus quer habitar, não somente habitou no Cristo para nos salvar, habita em meio a esse templo, como qualquer capela que, até aquela capelinha lá no mais escondido daquele interior, ali é um templo onde habita Deus. Mas mais do que isso, Deus quer habitar em nós que somos templos dele, em nós que somos templos do Espírito. Assim como Zacarias, inspirado pelo Espírito, assim como os profetas também, Deus quer derramar o seu Espírito para habitar em nós, para que nós também possamos ser profetas, a escutar a voz de Deus e anunciar. Deus quer habitar em nós para nos salvar primeiramente. Nós chegamos ao fim, como eu disse, do tempo do Advento, mas continuamos à espera gloriosa do Senhor que há de vir. Na oração inicial da coleta, diz: apressai-vos e não tardeis, Senhor Jesus, para que a vossa chegada renove as forças dos que confiam em vosso amor. Quando nos unimos no Senhor, existe uma força do alto que vem em nosso favor. E essa força, que é o próprio Espírito, vem para nos renovar, vem para nos fazer homens e mulheres novos, para que possamos nos preparar para essa segunda vinda. Deus fez surgir para nós uma força salvadora, como diz no cântico de Zacarias. É Deus que é forte, que virá para derrotar o inimigo que quer nos destruir. Lembre-se sempre disso. Quem destrói o inimigo é o Senhor que age em nós. Se nós deixamos as portas abertas
deixamos que o Senhor entre e faça morada. É o Senhor que vai destruir, primeiramente, o pecado que vai querendo surgir pela nossa concupiscência. Se o Cristo habita em nós, se o Espírito habita em nós, Ele vai minando as forças inimigas, Ele vai minando as tentações, Ele vai nos ajudando e nos dando forças para que não caiamos na tentação. Quando nos unimos ao Senhor na fé, o Senhor vem com a sua força. Davi no Salmo ele fala: ó Senhor, vós sois o meu Pai, sois o meu Deus, sois o meu rochedo onde encontro a salvação. Paulo fala lá nas suas cartas, em uma das suas cartas, em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Deus, se Deus está em nós, quem será contra nós, como Paulo fala também. Em Isaías: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se o Senhor é a nossa força, se Ele habita em nós, que nós somos templos, o Senhor sempre vai fazer o que Ele sempre quer, que é o que Ele fez ao nascer, ao morrer na cruz e ressuscitar e subir aos céus. Ele fará isso em nós todos os dias, nos salvando e fazendo que nós estejamos preparados para a sua segunda vinda com a força que vem do alto, que é o Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.